Boa noite, meus amados irmãos e amigos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu gostaria de falar logo aqui no início algo que tem aqui no meu coração, que eu estou percebendo nesses últimos dias. Nesta época de pandemia, há muitas pessoas perguntando: o que é ter uma vida com Deus? Como viver uma vida com Deus? Como ter uma vida com propósito com Deus? Como melhorar a vida espiritual com Deus? Em todas as mensagens que eu tenho pregado, inclusive a de hoje que eu estou a pregar, eu tenho procurado resposta para todas essas perguntas. E aqui não sai ninguém sem resposta. Resposta bíblica. Hoje não é diferente. Vamos para a palavra de Deus e vamos responder muitas perguntas que porventura estejam nos corações de vocês. Porque em meu coração Deus tem respondido estas perguntas. E hoje certamente não será diferente. Deus há de nos responder biblicamente cada pergunta fora feita aqui nesta noite. Nesse momento nós vamos estar orando ao Senhor. Peço que vocês baixem suas cabeças aonde vocês estiverem, em seus lares, assim como eu estou baixando minha cabeça agora. E por que baixar a cabeça? E até fechar os olhos? Para esquecer tudo que está ao nosso redor e sintonizarmos com Deus, pedindo e agradecendo, porque Deus se alegra com aqueles que de coração o buscam, o agradece. E é assim que nós vamos fazer agora. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, graças te damos pelas orações respondidas. E eu peço ao Senhor que nos ajude a responder todas essas perguntas que foram feitas por mim nesta noite. Porque eu sei que esta é a necessidade de todo o povo que ouve a palavra de Deus, de todos aqueles que têm interesse em ter Jesus, crescer com Jesus, aumentar a fé e viver em plena sintonia com o Senhor. Por isso eu peço ao Senhor, sê comigo, e aquilo que o Senhor já me deste está no meu coração, na minha mente. Ajuda-me a esboçar para com as pessoas que estão me ouvindo nesta hora, para que eles sejam abençoados, ricamente abençoados pelo Senhor, através da Tua Palavra. Eu peço ao Senhor que venha nos abençoar, ser conosco e nos ajude a estarmos em plena sintonia com o Senhor, ouvindo a Tua Palavra. Nos ajuda a guardar a Tua Palavra em nossos corações, para viver segundo a Tua vontade, dia após dia, até a volta do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Convido aos amados irmãos a abrir as suas Bíblias em Romanos capítulo 10. Nós estaremos lendo os versículos de 11 a 17. Assim nos diz a palavra do Senhor.
Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem prega? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos ter em mente e em nossos corações esta pequena palavra, fé, porque ela é a chave que traz o entendimento para desvendar os mistérios da palavra de Deus. E o Espírito Santo que em nós veio habitar nos ajuda a entender a palavra do Senhor e retê-la em nossos corações para viver no dia a dia conforme a vontade do Senhor. Hoje nós temos como tema a fé que provém de Deus. Mas, pastor, a fé que não provém de Deus? Sim, todas as pessoas têm fé, mas nem toda fé provém de Deus. A fé que provém de Deus é para que o ser humano que saiu da presença de Deus juntamente com Adão lá no Jardim do Éden, pode hoje voltar pela fé. A fé é o dom de Deus para que possamos crer e receber Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e assim reconciliarmos com Deus através do seu Filho amado. Este texto de Romanos, capítulo 10, versos de 11 a 17, diz muito bem sobre isso. E aqui, faço uma pergunta: o que é fé? E de onde vem a fé? A resposta está exatamente no versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ora, quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus nos concede o dom da fé. E agora nós sabemos de onde veio a nossa fé. Ela é um dom de Deus para crer e para receber o Filho de Deus como único e suficiente Salvador. Meus amados, Jesus veio para anunciar as boas novas de salvação. Mas para isso, ele precisa de pessoas que têm fé. Então, logo elas recebem a fé, são enviadas por Jesus, como nos diz
Em Marcos capítulo 16, verso 15. Disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E nós já sabemos a continuidade disto. Todo aquele que crer em Jesus será salvo. Meus amados, Deus não faz, nunca fez, não faz e jamais fará acepção de pessoas. E ele prova isso em João 3,16, quando ele diz sobre o amor. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou a todas as pessoas de uma só forma, mas quem tem a vida eterna são somente aqueles que creem no Filho de Deus como o único e suficiente Salvador. É isso que a palavra nos diz. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como nos diz o texto básico, Romanos 10, verso de 11 a 17. No versículo 17 do texto básico, nos diz: todo aquele que ouve a palavra de Deus recebe a fé, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eis que todos nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Ouvir é a forma de reter, de guardar a palavra de Deus. Alguém pode estar passando e escutar o que eu estou dizendo aqui, mas a fé vem somente para aqueles que ouvem, que é diferente. Ouve e crê naquele que foi enviado pelo Pai, o seu Filho amado. A diferença de escutar e de ouvir. Precisamos sim dar ouvidos à palavra de Deus, para que ela faça a diferença em nossas vidas. E nós podemos ver ainda em Mateus capítulo 13, verso 16, que nos diz: bem-aventurados são os vossos olhos que lhes foram abertos para contemplar as maravilhas do Senhor, e os seus ouvidos por terem ouvido a palavra de Deus. Aqui nós entendemos que somos muito felizes por contemplar com os nossos olhos e ouvir com nossos ouvidos a palavra de Deus. Bem-aventurado quer dizer muito feliz. E nós temos essa grande felicidade de ver e ouvir a palavra de Deus e guardá-la em nossos corações, para não pecarmos contra este Deus poderoso e maravilhoso, que nos amou e ama e sempre nos amará. Agora, meus amados irmãos, todo aquele que dá ouvidos à palavra de Deus serão salvos. E os que morrerem depois da salvação, serão ressurretos
na segunda vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. E aqui está a diferença dos salvos e não salvos, porque esse arrebatamento será somente para os que dormiram em Cristo, aqueles que receberam Jesus Cristo antes da morte física. E para prosseguir, eu quero lhes dizer que a vida vem por intermédio do Filho de Deus. A vida por intermédio do Filho de Deus. Vejamos o que nos diz o Evangelho de João, capítulo 5, verso 25. Vamos observar João, capítulo 5, verso 25. Disse Jesus: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouviram viverão. Como podemos entender isso? Aqui se trata da ressurreição dos mortos. Os que ouviram a palavra de Deus, que deram ouvido enquanto vida física, e confessar a Jesus como Salvador, na volta de Jesus, na segunda vinda de Jesus, para arrebatar a sua igreja, Jesus dará a ordem para a ressurreição dos mortos, e estes receberão um corpo prontinho para adentrar na presença do Senhor e para a vida eterna com Ele. Isto é a ressurreição dos que dormiram em Cristo. Somente para aqueles que receberam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Aqui cabe uma pergunta individual. Você quer ser salvo por Jesus e estar preparado para a vida eterna com Ele? Estar naquele grande dia, na ressurreição, para o encontro com Cristo nos ares? Ou se você estiver vivo, na volta do Senhor Jesus, você quer estar preparado para o arrebatamento e ir ao encontro do Senhor nos ares, para estar com Ele eternamente? Esta é a pergunta. Ouça o que ele diz em Lucas, capítulo 11, verso 28. Bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e guarda em seu coração, vive a palavra de Deus. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. E eu quero lhe dizer, meu amado, você está ouvindo a palavra de Deus, assim como eu tenho ouvido e estou ouvindo. Porque tem ouvidos, mas é necessário dar ouvidos à palavra de Deus, não a palavra de qualquer um, mas aqueles que foram enviados para pregar a palavra de Deus. Você está ouvindo o próprio Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e eu, por exemplo, estou falando da Bíblia e não de mim. Estou falando daquele que veio exclusivamente para buscar e salvar os que se havia perdido. Portanto, quem ouve a palavra
recebe o dom da fé, para que por fé receba Jesus como o único e suficiente Salvador. Aqui, meus amados, nós podemos entender realmente. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós temos ouvidos. E graças a Deus estamos dando ouvidos à palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, Jesus nos diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você quer ter vida eterna com Deus? Vamos para a conclusão desta mensagem. Conclusão é o aplicativo daquilo que ouvimos, daquilo que aprendemos e guardamos. E agora, o aplicativo é para que vivamos o que ouvimos, o que guardamos, e para aplicar também na vida dos ouvintes, que ainda precisam da salvação em Cristo Jesus. Concluímos, pois, com o Evangelho de João, capítulo 6, verso 47. Só virar uma folha aqui da Bíblia. 6, verso 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Se você, que ainda não tem Jesus como Salvador, está ouvindo esta palavra e quer ter a vida eterna com Ele, eu vou mostrar a você o que você deve fazer. Vou mostrar nesse instante. Veja bem, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouçam. Você está ouvindo. Você já ouviu a palavra. Certamente já recebeu o dom da fé e já creu em Jesus. O que falta agora? Preste atenção. Falta o arrependimento, talvez, o arrependimento dos seus pecados e a confissão a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então ouça, em Atos capítulo 3, verso 19. Vamos falar pela Bíblia, embora a gente tenha de cor, mas vamos usar a Bíblia. Atos capítulo 3, verso 19. A primeira coisa que alguém que quer ter vida eterna com Jesus precisa fazer é ter a salvação em Jesus. Para ter a salvação em Jesus, ouça o que diz a palavra: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Eis que o Senhor está aqui. Ele é onipresente. Ele está aqui, está aí, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas para você ter a presença, a companhia, a vida do Senhor em sua vida, e sua vida na vida do Senhor,
e ter refrigério para a sua alma eternamente, é necessário confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Ora, pelo arrependimento, os seus pecados são cancelados, apagados, e a sua alma refrigerada pela presença do Senhor Jesus em sua vida. Aleluia! Mas para isso, você precisa confessar a Jesus com sua própria boca. Eis para encerrar o que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 9, verso 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Haja visto que com o coração se crê para a justiça, para a justificação dos vossos pecados, e com a boca se faz confissão para a salvação. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Um dia alguém me ajudou a fazer isso. Agora eu quero ajudar você. Por amor. Este amor de quem me amou primeiro, que é o Senhor, e me ensinou a amar e levar a palavra por amor, para que as pessoas pudessem receber Jesus Cristo como Salvador. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: eu vou orar com você, se você quer fazer essa decisão. Repete comigo esta oração. Senhor Deus, eu entendi que a fé vem pelo ouvir a tua palavra. Eis que eu ouvi a tua palavra. E eu creio que o Senhor já me concedeu o dom da fé, para que eu possa confessar o seu Filho amado como meu único e suficiente Salvador. E é isso que eu faço agora. Pai, tem misericórdia, salva-me da perdição eterna. Em nome de Jesus eu confesso agora o teu Filho como meu único e suficiente Salvador. Tem compaixão de mim. Conceda-me o teu Espírito para permanecer comigo daqui para a eternidade com o meu Senhor Jesus. E eu oro em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, se você orou assim, saiba de uma coisa: você é mais um salvo em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu te digo, assim que passar essa pandemia, as portas das igrejas locais abrirão. Procure uma igreja local que serve ao Senhor. E eu não estou falando aqui de placa de igreja, não. Estou falando da igreja do Senhor Jesus, localizada em um bairro ou em qualquer outro lugar. Procura ali ter comunhão plena com Deus e com os amados irmãos. E você será muito feliz, mesmo em meio às aflições. Porque essa é a promessa do Senhor para todo aquele que o recebe como Salvador. Amém? Vamos orar pelo nosso país, pela nossa pátria. Senhor Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor tem nos livrado do Covid-19. E mesmo aqueles que foram contraídos por este vírus,
o Senhor tem os curado, em nome de Jesus. E mesmo aqueles que o Senhor não curou, porque chegou o tempo de ceifar a sua vida física, estes que foram ceifados pelo Senhor, mas que antes, enquanto vida, arrependeram dos seus pecados e confessaram a Jesus como o único e suficiente Salvador, estes estão no aguardo da ressurreição para o encontro de Jesus nos ares, quando Ele voltar para arrebatar a sua igreja. E eu peço ao Senhor por aqueles que ainda não tomaram esta decisão. Não esperem a morte chegar, porque depois da morte não poderão fazer mais nada. Porque a salvação é necessário ser confessada a Jesus com a própria boca, em vida física, para aguardar o Senhor Jesus, ou para a ressurreição dos mortos, ou para o arrebatamento, se estivermos vivos naquela ocasião. E eu peço ao Senhor agora, Pai, tem misericórdia daqueles que estão no leito da dor, que estão no hospital, aqueles que contraíram o Covid-19, seja a situação que eles estejam lá. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, liberta-os desta enfermidade, curando-os, para que eles sejam devolvidos ao seio da família, com plena saúde. Porque o Senhor, quando cura, o Senhor cura completamente, não fica sequelas. E isso eu sei, e muitos testemunhos temos desta parte, que a cura do Senhor é completa, sem sequelas. Eu peço ao Senhor, pelos médicos, pelos enfermeiros, que com amor têm trabalhado incansavelmente para ajudar na vida daqueles que estão no hospital e muitas vezes entre a vida e a morte, até que chegue o socorro do Senhor, para conceder a alegria aos enfermos pela cura e aos médicos e os enfermeiros por vê-los levantando do leito da dor, sendo curado pelo Senhor. Também eu peço, Pai, pelas famílias que perderam seus entes queridos. Consola estes corações com o Teu Espírito Consolador, Pai. Este mesmo que o Senhor nos concedeu para habitar permanente em nós. Mesmo que eles não sejam salvos ainda por Cristo, visita-os com o Teu Espírito e consola-os, para a honra e glória do Teu nome, para a alegria das famílias que perderam seus entes queridos. Eu peço ao Senhor que abençoe o governo do nosso país, que está passando por tantas dificuldades financeiras, e espiritual, e ainda com essa pandemia. Eu peço ao Senhor que se com o governo do nosso país, a começar pelo nosso presidente, e se estendendo a Tua bênção para com todos aqueles que estão em eminência no governo deste país. Eu peço ao Senhor, visita, Pai, os senadores, os deputados estaduais,
os deputados que estão também agindo em cada cidade. Eu peço ao Senhor que visita os governadores de cada estado, assim como o Senhor já está visitando os deputados estaduais. Visita também os governadores estaduais e os ajude que haja vacina para esta nação, para que venha salvar vidas. Porque mesmo que tenha a vacina, se não tiver à disposição a todas as pessoas do nosso país, ainda morrerão muitos. Mas eu clamo ao Senhor pelo seu socorro bem presente, ó Pai. Tem misericórdia. Salva o nosso país desse vírus. Conceda-nos a paz do Senhor através do grande livramento desse vírus. Bane, Senhor, esse vírus da face da terra, porque não é só o nosso país que está sofrendo, mas todos os países. Tem misericórdia, Pai, das nações. Entra com providência, Senhor, para que sejam curados os que estão enfermos, para que sejam libertos dessa pandemia, para que todos os países vivam em alegria financeira, saúde e espiritual. Eu peço ao Senhor, vai quebrantando os corações dos brasileiros e de todas que vivem em outras nações, para que arrependam dos seus pecados e confessem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, para que tenha a salvação das vossas almas e vida eterna com o Senhor. Eu te agradeço, Pai, pelo grande livramento até aqui. E peço ao Senhor que continue nos livrando destes males. Continua abençoando, Pai, todas essas famílias e dando alegria de viver na liberdade de ir e vir, sem a preocupação de contrair esse vírus. Liberta as igrejas, Senhor, para ter as suas portas abertas, as igrejas locais, para que os pastores e os membros possam ocupar as suas posições dentro da igreja do Senhor, igreja local, para adoração, para oração, e para pregar e para ouvir a palavra do Senhor. Ó Pai, mesmo em época de pandemia, mesmo isolado em nossas casas, eu te agradeço, porque até que o Senhor tem entrado com providência para não fraquejarmos na fé. Mas o Senhor tem nos sustentado através do poder da Tua palavra, da edificação espiritual, através da Tua palavra, através das orações, através da plena comunhão com o Senhor e uns com os outros. Eu encerro esta oração, Pai, te pedindo pelos pastores, pelas famílias daqueles que perderam um pastor na sua família,
na família do Senhor, na grande família, a família espiritual, a igreja. Consola, Senhor, estes que perderam seus entes queridos, pastores. Abençoa os pastores, reveste do poder, reveste, Senhor, da tua unção, para que eles com bom ânimo passem, para que podemos passar por essa pandemia com fé, firmados no Senhor, e que nada venha nos atingir, mas que podemos estar dia após dia na presença do Senhor, nos fortalecendo na fé que o Senhor nos concedeu, nos fortalecendo através do teu poder, do poder da tua palavra, Senhor. Eu sei que não é a nossa oração que tem poder, é o Senhor que exerce o poder através das nossas orações. E eu peço ao Senhor, tem misericórdia deste que fala contigo. Atende a minha oração, feita nesta hora e em todos os momentos da minha vida. Atenda as orações dos meus irmãos e irmãs, porque nós temos o prazer de perceber que as nossas orações estão sendo recebidas pelo Senhor, e o Senhor está correspondendo através das suas bênçãos, pelas quais tem nos abençoado, está abençoando agora e nos abençoará no futuro. Continua abençoando essas famílias que têm me acompanhado na live, todas as famílias aqui representadas. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Muito obrigado pela companhia de vocês. Vocês que estão me ouvindo, têm me ouvido e às vezes têm perdido algumas mensagens. Entre no meu YouTube, Pastor Domingos Almeida. Escreva lá e ouça. Todas as mensagens que eu tenho pregado nas lives estão ali. Aqueçam-se espiritualmente através daquelas mensagens. Até eu mesmo, que já preguei, entro lá às vezes para ouvir. E Deus tem me abençoado, tem edificado a minha vida espiritualmente. Não só através das palavras que Ele tem me concedido, que eu tenho pregado, mas através das mensagens de outros pastores, de outros mensageiros. O importante é estarmos firmados na fé no Senhor Jesus enquanto passa essa pandemia, porque é só isso que vai nos manter de pé, com fé, e sermos vencedores em nome de Jesus. Amém? Forte abraço, que Deus continue abençoando todos vocês.